Fala quarto ano B, hoje na videoaula de português nós vamos conhecer dois tipos de verbete, o verbete de dicionário e o verbete de enciclopédia. Então aí no nosso texto de abertura vocês podem ver que as crianças estão na biblioteca, na biblioteca da escola, e vocês estão vendo que o menino está pegando um livro numa estante, numa seção da biblioteca que é dedicada apenas a enciclopédias. Nós podemos ver até ali pela plaquinha. Já a menina que está sentada ali com o livro, perto do menino, ela está lendo um livro e vocês podem ver que ali de rosa nós temos um livro e na borda, na lateral, está escrito dicionário. Então já dá uma pista do que nós vamos estudar nesse capítulo. Página 5, vamos descobrir a diferença entre um verbete de dicionário e um verbete de enciclopédia. Então vamos para a roda de conversa? Você já viu uma enciclopédia? Sabe para que ela serve? Então assim, os pais de vocês, quando nós éramos pequenos, a internet ainda era muito cara, restrita apenas a pessoas muito bem endinheiradas. Então ali no meu caso, né, eu comecei a fazer pesquisas para a escola na antiga quinta série, lá em 1999 e 2000. Então nessa época, para fazer as pesquisas, eu ia na biblioteca, eu não tinha internet, mecanismos de busca como o Google para fazer essas pesquisas. Então lá na biblioteca nós podíamos pegar vários livros para poder pesquisar, para fazer os trabalhos, as pesquisas que a escola pedia. Dentre esses livros nós tínhamos a enciclopédia. A enciclopédia era um livro, e ainda é, que ele reúne vários tipos de conhecimento. Então lá você encontra informações sobre arte, cultura, religião, ciências, matemática. É um grande livro que reunindo todas essas informações. Há muitos anos, muitas décadas atrás, inclusive, muitas famílias compravam esses livros, essas enciclopédias, e deixavam em casa para os seus filhos usarem nas pesquisas. Então, assim, quando eu era pequeno, quem tinha as enciclopédias em casa, Barça e dentre outras, era muito poderoso. E essas enciclopédias, elas eram, na maioria das vezes, separadas em ordem alfabética. Então, para vocês terem uma ideia, você tinha lá um livro, uma enciclopédia só para a letra A, reunindo várias palavras que começavam com a letra A e reunindo várias informações sobre elas. Então, por exemplo, astronauta. Aí na enciclopédia nós íamos ter várias informações sobre o que é astronauta, o que ele faz, onde ele trabalha. Era realmente muito completo. Acredito que muitos já não tenham enciclopédia em casa, mas algumas pessoas ainda guardam com carinho da época que estudavam e possuem ainda. Nós temos hoje, com o advento, com a popularidade da internet, muitas enciclopédias conseguiram fazer essa transição do meio impresso, né, do papel, do livro, para o meio digital, para o meio online. Então, uma bem legal é a Britânica Escola. É uma enciclopédia online que vocês podem consultar, é bem interessante. Vocês sabem localizar os verbetes em enciclopédias ou dicionários? Em dicionários nós já aprendemos. Por isso também que nós aprendemos a ordem alfabética, para que vocês possam encontrar mais rapidamente as palavras em um dicionário. Então, por exemplo, se eu quero procurar a palavra apontador, eu vou procurar do meio, no final ou no início do dicionário? No início, porque começa com a letra A. Mas aí eu vou lá na primeira página, que começa a letra A. Apontador vai estar nas primeiras páginas? Não, porque nas primeiras páginas vão estar as palavras que começam com A, mas aí a segunda letra também vai seguir a ordem alfabética. Então, por exemplo, acordar vai aparecer antes que apontador lá no dicionário. Por quê? O C vem antes do P. Então,
por isso a importância de saber a ordem alfabética. Na enciclopédia é a mesma coisa, os verbetes vão estar em ordem alfabética. No caso do dicionário, eu encontro em apenas um livro. Nas enciclopédias impressas, conforme o professor falou, cada livrinho, cada enciclopédia é dedicada a uma letra do alfabeto. Em alguns casos, eles reúnem mais de uma letra. E aí, na letra F, quer saber se vocês costumam consultar um dicionário impresso ou online. Eu tenho um dicionário aqui em casa impresso, mas também o dicionário online em muitos momentos também é utilizado. Aí no exercício 2, na roda de conversa, nós temos o verbete enciclopédia e o verbete lá no dicionário. Ou seja, os verbetes, eles são o quê? Eles mostram os significados das palavras, o que elas querem dizer. Então, olha ali no dicionário, enciclopédia, substantivo feminino, 1, o conjunto dos conhecimentos humanos, 2, obra que procura reuni-lo, geralmente em ordem alfabética. Já verbete, substantivo masculino, 1, nota, apontamento, 2, palavra ou expressão de um dicionário ou enciclopédia com os significados e outras informações. Entrada. Então, o verbete nada mais é do que isso. Ele vai apresentar os significados. Então, por exemplo, eu vou procurar o verbete estojo no dicionário. Então, eu vou encontrar lá os significados para a palavra estojo. O exercício 3 ali da roda de conversa, nós não vamos fazer, mas eu vou deixar aqui a capa de uma enciclopédia para vocês identificarem alguns dados dela. Aí na página 6, nós vamos ver 3 tipos de texto, cujo tema é o mesmo, as fases da Lua. Então aí nós vamos ter o texto 1, por que a Lua tem 4 fases? Esse texto, pessoal, ele é um texto que nós chamamos de pergunta e resposta. É um texto que ele vai apresentar respostas a questionamentos com base em conhecimentos científicos. Então, conforme vocês podem ver aí, ó, lá embaixo no rodapé, esse texto foi publicado na revista Recreio. Então, ali ó, foi algum leitor que mandou por e-mail essa pergunta. Por que a Lua tem 4 fases? Então, é um tipo de texto, um gênero que nós chamamos pergunta e resposta. O texto 2, vocês já estão carequinhas de conhecer. É um poema. Então, ali vocês conseguem ver os versos, as estrofes e as rimas. Já o texto 3 é um verbete de enciclopédia. Então, lá na enciclopédia britânica escola, temos esse verbete, fases e eclipses, comentando sobre a Lua. Então, vocês vão ler também esses textos, mas é para vocês verem como é fácil de identificar. O texto de pergunta e resposta, dá para ver claramente a pergunta e depois o comentário respondendo. O poema, que também é tranquilo de identificar. E o verbete de enciclopédia. Falando um pouquinho sobre o verbete de enciclopédia, desse texto 3, vocês estão vendo que ele é bem diferente do verbete no dicionário. Então, por exemplo, se eu for procurar eclipse no dicionário, eu vou encontrar tudo isso de informação, igual tá aí na apostila, na enciclopédia? Não. No verbete de dicionário vai ser bem curtinho. Vai ter lá os significados de eclipse ou de lua e pronto. Então vocês podem ver que a enciclopédia, no verbete dela, é uma informação mais completa. Então vamos fazer aí a página 7. 2. Dos textos que vocês viram, qual deles foi retirado de uma enciclopédia? É o texto 3, conforme o professor falou com vocês. O verbete de enciclopédia foi retirado de uma enciclopédia impressa ou de uma enciclopédia online? Como é possível saber? Então é sempre bom vocês lerem, depois dos textos, o rodapé, que é aquele texto que está bem pequenininho, a fonte está menor, né, o tamanho da letra, e ali vocês podem ver, ó, fases e eclipses, disponível em
escola.britanica.com.br. Acesso em 11 de dezembro de 2018. Vendo isso, nós podemos concluir que esse verbete foi retirado de uma enciclopédia online, já que você tem ali o site e o acesso. 4. Agora relacione o título dos textos aos seus respectivos gêneros. Então, vamos lá. Por que a Lua tem 4 fases? É um texto chamado de pergunta e resposta. As fases da Lua é um gênero textual poema. E fases e eclipses é um verbete de enciclopédia. Agora sim, vamos conseguir distinguir melhor o que é um verbete de dicionário de um verbete de enciclopédia. Então aí na página 8 nós temos os dois. Aí nós estamos pesquisando o verbete Júpiter, a palavra Júpiter. Então nós queremos descobrir quais são as acepções, quais são os significados de Júpiter. Então, primeiro texto. Vocês podem ver que é um verbete de dicionário. Nós temos aí uma página de dicionário, a página referente à letra J. E vocês estão vendo que lá no alto, em azul, no cantinho, está escrito Jujuba, aí tem uma barrinha e depois está escrito Júri. Por quê? É para ajudar na localização das pessoas. Olha ali, Jujuba é a primeira palavra que aparece nessa página e a última palavra lá no final da página é júri. Então aí nós já conseguimos ver que a primeira é Jujuba e que a última é júri. O verbete que nós vamos ver é Júpiter. Então ali, ó, vocês viram que a apostila usou até uma lupa para ampliar essa imagem. Então, ó, Júpiter, latim, Júpiter, substantivo masculino, astronomia, o maior planeta do sistema solar, o quinto em ordem de afastamento do Sol, tendo 16 satélites. E aí, ó, eles fazem uma observação com inicial maiúscula. Porque Júpiter é um nome de planeta, logo deve ser escrito iniciado com letra maiúscula. Vocês percebem que esse verbete no dicionário, ele foi bem curtinho, com poucas palavras. Ele explicou bem brevemente o que é Júpiter, o que significa esse verbete. Ele foi publicado, ó, lá no Mini Dicionário Aurélio. Agora, olha o texto 2. O texto 2 é um verbete de enciclopédia. Ele foi retirado do Manual do Espaço do Astronauta. Foi escrito pelo Maurício de Souza, o nosso criador da Turma da Mônica. Então vamos ver ali, ó. Essa parte da enciclopédia, vocês podem ver ali no alto, que vai falar sobre os planetas. Então, Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Apesar de grande, ele é lento no seu movimento pelo céu. Demora mais de 11 anos para dar uma volta em torno do Sol, mas rodopia rápido em torno de si. Por isso, um dia jupiteriano tem menos de 10 horas. Este planeta é feito principalmente de gases. Ele está cercado por nuvens e 2 anéis. Se você morasse lá, à noite poderia admirar mais de 63 luas no céu. Na mitologia, Júpiter é o pai de todos os deuses. Vocês percebem que o texto 2, o verbete da enciclopédia, ele é bem mais complexo, ele apresenta muito mais informações do que o verbete de dicionário? Então, ali no verbete de enciclopédia, que é o texto 2, além de você ter o título com uma cor diferente, nós temos ilustrações, né? Um desenho mostrando do que nós estamos falando, do que é o verbete Júpiter. Vocês conseguem ver e entender por que, quando o professor era criança, quando os pais de vocês eram crianças, a maioria das pesquisas nós recorríamos a enciclopédias. Então, vamos supor que a minha professora tivesse passado uma pesquisa sobre os planetas do sistema solar. E aí eu fosse escolher falar sobre Júpiter. Qual informação seria mais completa para eu usar na minha pesquisa? A do verbete de dicionário ou escolher esse verbete só que na enciclopédia?
na enciclopédia. O dicionário é para uma informação rápida. Então eu estou lá com uma dúvida de como se escreve tal palavra, ou eu não entendi o significado, estou lendo um livro, aí no meu livro apareceu uma palavra, por exemplo, que nem está aqui no dicionário. Juncácia. Não sei o que quer dizer juncácia. Vou lá no dicionário, descubro e continuo a minha leitura. Já a enciclopédia me dá uma informação mais completa. Aí na página 9, no exercício 2, o texto 1 é um verbete de dicionário, o texto 2 é um verbete de enciclopédia. B. A função dos dois textos é a mesma? Sim, os dois textos apresentam informações sobre um vocábulo, sobre a palavra. E aí, qual seria a diferença entre eles? Que aí nós vamos chegar no X da questão. A grande diferença entre um verbete de dicionário e um verbete de enciclopédia. O de dicionário apresenta as acepções, os significados de uma maneira bem objetiva, né? Pá, pum, apresenta os significados e pronto. Já na enciclopédia, ela é maior, ela é mais completa, pode ter título, uma imagem, curiosidades, outras informações. Ela abrange, ela é mais abrangente, ela traz informações que o dicionário não consegue sobre aquele verbete. Aí no exercício 3, vocês viram que lá no verbete do dicionário nós temos duas abreviaturas. Ou seja, uma corresponde à classificação gramatical da palavra Júpiter e a outra da área de conhecimento em que ela é utilizada. Então, SM quer dizer que Júpiter é um substantivo masculino. Eu falo o Júpiter. E esse astre é de astronomia. Como vocês viram, o dicionário tem um espaço limitado. Então, para eles é muito bom abreviar palavras, até para conseguir deixar mais espaço para colocar todas as palavras que eles precisam. Aí vocês vão fazer sozinhos o exercício 4, vão fazer também a página 10. E a página 11 vai ter um texto informativo, bem legal esse texto. Primeiro é bom vocês lerem silenciosamente e depois lerem em voz alta, porque aí vocês conseguem compreender melhor, tá bom? Esse texto vai falar o porquê os planetas têm nomes de deuses romanos. Para quem já assistiu desenhos, filmes sobre os romanos, sobre esse período, já deve ter percebido que os nomes dos planetas são homenagens aos deuses romanos. Vocês já se perguntaram por que isso acontece? Então esse texto vai trazer essa informação. Então aí vocês vão descobrir que isso se deu devido à influência de dois povos, tá bom? Sobre esse exercício, sobre esse texto, vocês vão ter exercícios nas páginas 12, 13 e 14. Eu queria comentar rapidinho o exercício 6 da página 13. Lembra que vocês já viram que uma das funções dos parênteses é explicar ou acrescentar uma informação. Então, ali na letra A, vocês estão vendo. Urano foi o primeiro planeta descoberto com a ajuda de um telescópio. O que vocês vão fazer? Vocês vão completar essa frase. Depois de telescópio, vocês vão usar os parênteses para acrescentar uma informação ou explicar o que é um telescópio. Mesma coisa na letra B. Quem eram os titãs? Vocês podem usar os parênteses para colocar essa informação. Se quiserem também pesquisar na internet, também pode. Aí, depois desses exercícios, vocês vão ter a página 15 e 16, que como nós já vimos, eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Para não ficar tantas páginas para vocês enviarem as fotos. Então, página 15, nós vamos relembrar dois sinais de pontuação, os parênteses e os dois pontos. Então, no exercício 1, leia o trecho a seguir. Nesse trecho, nós temos algumas partes que estão destacadas, que são as partes que têm palavras entre parênteses.
Então, letra A, os trechos aparecem com um sinal de pontuação, né? Os trechos destacados. Que sinal é esse? Então, o nome desse sinal é parênteses. B, eliminando o que aparece entre parênteses, o sentido da frase se altera? Não, pois o que aparece entre parênteses são informações acessórias, ou seja, estão complementando, estão adicionando, mas se tirar não muda, olha. Os sumérios que habitavam a região da Mesopotâmia, atual Iraque. É interessante saber que hoje em dia a Mesopotâmia tem um outro nome, ela se chama Iraque? Sim, mas se eu tirar essa informação, eu consigo entender o trecho normalmente. Da mesma forma ali, ó, notaram que 5 corpos celestes, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Eu gostei que eles especificaram, falaram o nome dos corpos celestes? Sim, mas se não falasse, daria para compreender o que a frase quer dizer. Então, os parênteses são utilizados quando se quer inserir no texto uma explicação acessória, ou eu quero fazer um comentário ou uma reflexão, destacar dados bibliográficos, ou seja, colocar assim, ó, eu li um livro chamado Os Três Porquinhos. Aí, entre parênteses, eu posso colocar o autor, o ano que foi publicado, isso que são dados bibliográficos. Então, vocês podem ver que, nesse caso, também é muito parecido com a vírgula, né? Em alguns casos, eu também uso a vírgula para fazer isso, para colocar uma explicação, adicionar uma informação. 2. No texto da página 11 aparece um sinal de pontuação logo após o nome de cada planeta. Volte ao texto e circule esses sinais. Depois assinale X nas respostas corretas. Então, na letra A, que sinal de pontuação é esse? O nome desse sinal é 2 pontos. Então, eu vou deixar aqui para vocês o texto da página 11 para vocês verem os 2 pontos que vocês tinham que circular. Sempre eles estavam aparecendo depois do nome dos planetas. Então, aí na letra B, qual foi a função desse sinal nesse texto? Foi inserir uma citação ou a fala de alguém? Não. Depois desse sinal não apareceu ninguém falando, ou nenhuma citação. Inserir informações sobre uma palavra ou expressão. Essa é a resposta correta. Então, por exemplo, terra, 2 pontos. Depois disso, lá no texto, apareceu uma informação, uma explicação do nome do nosso planeta. C. Nesse texto, as palavras que estão após os 2 pontos são escritas com que tipo de letra? Maiúscula ou minúscula? Então, vocês viram que após os 2 pontos, quando eu vou começar a explicar ou adicionar informação, eu começo com uma letra minúscula. Então, entre as funções dos 2 pontos está a indicação de uma reflexão, de uma enumeração, de uma citação e etc. Então, nós conhecíamos a função dos 2 pontos para anunciar que algum personagem ia falar na história, e hoje vocês viram também que o dos 2 pontos tem essa função de indicar uma reflexão ou de indicar uma enumeração, ou seja, eu vou fazer uma lista, ou de indicar uma citação, uma explicação. Para terminarmos, na página 16, vamos relembrar algumas regras de acentuação que nós aprendemos. 3. Leia os trechos e circule as palavras acentuadas. Então, aí vocês tinham que circular Vênus e fértil. Vênus que tem o acento circunflexo no E e fértil que tem o acento agudo no E. A. Copie as palavras que você circulou, Vênus e fértil. B. De acordo com a posição da sílaba tônica, essas palavras são classificadas como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, vamos retomar essa classificação. Oxítonas são palavras em que a sílaba tônica mais forte é a última. Paroxítona, a sílaba tônica mais forte é a penúltima. E proparoxítona, a sílaba tônica mais forte é a antepenúltima. Vênus, qual é a sílaba tônica? Penúltima. V, então, paroxítona.
fértil. O fer é a sílaba tônica, é a penúltima. Então, as duas são proparoxítona. São paroxítonas, perdão. Penúltima sílaba, paroxítonas. 4. Leia as palavras do quadro e circule a sílaba tônica em cada uma delas. Então, vamos lá. Planetário, a sílaba tônica é o tá. Quando tem acento, vocês já sabem que essa é a sílaba tônica. Quando não tem, aí vocês podem chamar a palavra para descobrir qual é a sílaba tônica. Sumério é o mé, milênio é o lê, mercúrio, cu, fértil, fer, superfície é o fi, telescópio é o có, dicionário é o na, enciclopédia é o pé. Vocês viram que em todas já temos o acento, então ficou mais fácil identificar a sílaba tônica. 5. Agora copie essas palavras no quadro a seguir de acordo com a regra. Vamos só relembrar que o ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Então, primeira coluna, paroxítona terminada em L. A única palavra terminada em L e que é paroxítona é fértil. Então, vamos escrever fértil nessa coluna. Paroxítona terminada em ditongo IA ou IAs, no plural. Então, ali, ó, enciclopédia é paroxítona, sílaba tônica é o pé, e ela é terminada em ditongo, IA, enciclopédia. Paroxítona terminada em ditongo, IE, superfície. Paroxítona terminada em ditongo, IO. Aí nós temos várias, ó. Planetário, dicionário, sumério, mercúrio, milênio e telescópio. Todas são paroxítonas e elas terminam com ditongo iô ou ios. Então, por exemplo, planetários no plural vai continuar com acento no A. Tudo bem? Então, além desses exercícios, vocês também vão ter a atividade em folha com o verbete mamífero, tanto no dicionário como na enciclopédia. O último exercício, como vocês já estão acostumados, é uma produção de texto. Então vocês vão criar um verbete maluco, vocês vão inventar uma palavra. Por exemplo, as tiagadas, que o professor inventou, como vocês também têm, né, a de vocês. Então, vocês vão inventar esse verbete e aí vocês vão escrever esse verbete de uma das seguintes maneiras no caderno. Ou essa palavra maluca que vocês vão criar vai ser um verbete de dicionário. Então, por exemplo, tiagada, 2 pontos, quando o professor se engana, comete algum erro. Ou esse verbete vocês podem fazer como um verbete de enciclopédia. Então, por exemplo, tiagada, vocês escreveriam lá no título de outra cor, podia fazer um desenho do professor e explicar, falar o que é tiagada, relembrar algumas vezes que ela acontece e etc. Então, por exemplo, quem escolheu o verbete de dicionário no caderno vai criar a palavra maluca e vai escrever. Lembrando que no dicionário, né, a palavra ela aparece com a separação de sílabas. Então, por exemplo, no meu caso, se eu fosse fazer o verbete de dicionário tiagada, ti.a.ga.da, 2 pontos. Aí eu ia colocar os significados de tiagada. Quem for fazer o de enciclopédia, lembra que a palavra que vocês inventarem, o verbete inventado, vocês têm que colocar o título de outra cor, fazer uma ilustração, um desenho bem legal e pelo menos 3 parágrafos, tá bom? Explicando o que é essa palavra que vocês inventaram, como que acontece, tá bom? De uma maneira mais completa. Essas foram as informações da videoaula dessa semana. Até a próxima.